o dia em que tirei um membro dele com as minhas próprias mãos e não me arrependo disso. Gente, eu venho para mais um relato real e esse é um relato pesado, tá bom? Então eu já informo que ele tem bastante gatilho, então para quem tem uma certa sensibilidade já fica aqui avisado. Tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Karina Rodrigues, do canal Bora Blá e Descomplicar. Peço aqui que quem puder, curte, comenta, compartilha, deixe seu comentário, que é extremamente importante para o meu trabalho, tá bom? Então bora pro vídeo. Oi, Karina, tudo bem? Eu vim contar a história de quando a minha infância foi roubada por um vizinho acima de qualquer suspeita, com cara de boa pessoa que se aproveitou da nossa vulnerabilidade. Eu hoje tenho 33 anos, o meu nome é Gilberto, sou casado, tenho a minha família, mas isso aconteceu quando eu tinha mais ou menos 11 para 12 anos e me marcou profundamente. Foi uma raiva que eu carreguei durante muitos anos e um trauma que eu carrego hoje. Eu sou filho caçula de 5 irmãos do lado da minha mãe e tenho mais uns quantos do lado do meu pai. Eu não fui criado com o meu pai, fui criado apenas com a minha mãe e os meus irmãos. Então a vida não era fácil. Eu passei por várias situações difíceis, nunca nos faltou comida, mas também não sobrava. Eu cheguei a usar roupa da minha irmã no inverno rigoroso da minha cidade, porque a minha mãe não tinha dinheiro que sobrasse para comprar roupa para todo mundo. Enfim, foi nessa situação, nessa vida que eu vinha levando, que um vizinho que tinha chegado há pouco tempo na cidade, com cara de bom moço, um senhor acima de qualquer suspeita, ganhou a minha confiança, não só a minha, mas de todos os vizinhos. Ele sempre vinha com uma conversa mansa, Karina. Conversa de, oi, tudo bem, como vocês estão? Olha, querem assistir uma TV? Ai, vocês já comeram? Sempre assuntos relacionados à comida, diversão, que era pouca que a gente tinha, e assim ele ia nos ganhando e se aproximando da gente dia após dia. E foi nessa vulnerabilidade em que eu vivia que eu comecei a frequentar a casa dele, não porque estava pensando em alguma coisa, mas sim porque ele sempre nos oferecia alguma coisa. Às vezes era jogar um videogame, às vezes um lanche, algo desse tipo. E foi numa tarde dessas, depois que eu voltei da escola, enquanto a minha mãe trabalhava, que tudo aconteceu. Karina, eu cheguei até a casa desse vizinho e era um dia normal para mim, não tinha nada demais. E ele me convidou também com uma atitude que eu já era acostumada vindo da parte dele. E aí, nesse dia, Karina, após um convite para lanchar, eu já estava indo embora para casa, foi onde esse vizinho se aproximou de mim de uma forma diferente. E ali eu percebi que tinha algo errado, mas eu era apenas uma criança de 11 anos. Ele se aproximou com um pouco mais de força, dizendo que não tinha nada demais. Falou que era só um carinho e que não ia me custar nada. Karina, eu tentei correr. Eu juro que eu tentei me defender, mas ele já era um homem adulto e eu apenas uma criança. Infelizmente, acabou acontecendo o que você já deve imaginar. Não foi consensual. Eu não quis aquilo em momento nenhum, mas ele fez. Ele aproveitou daquele momento de fragilidade, ganhou a minha confiança e assim também de toda a nossa comunidade e fez o que fez comigo. Naquele dia, aquele menino de 11 anos saiu daquela casa tomado pelo ódio e o desejo de vingança. Eu entrei uma criança inocente e saí uma criança ainda, mas cheia de ódio e com a certeza de que em algum momento eu iria me vingar. O tempo foi passando, eu acabei me juntando com pessoas erradas, acabei andando com gente que eu sentia que poderia me defender. Eu comecei a comer muito, eu comia tanto, eu era enorme, eu era muito maior do que os meninos da minha idade. E isso tinha um propósito. Quanto maior eu ficasse, menos existiria a chance de alguém voltar a fazer mal para mim, como aquele vizinho me fez naquele dia. Na altura, eu contei para minha mãe. Eu tentei explicar para ela o que aconteceu, mas ela não me deu ouvidos.
Na verdade, eu acho que ela achou até que eu estava criando, enfim, ela tirou por menos aquilo que eu contei e colocou aquele vizinho como um homem acima de qualquer suspeita. Desde aquele dia, eu guardei uma mágoa da minha mãe que até hoje eu não sei muito bem se isso está bem resolvido dentro de mim. E o tempo assim foi passando, eu fui crescendo, mas também não muito tempo. Quando eu tinha mais ou menos uns 13 para 14 anos, eu já andava com uma galera barra pesada da cidade onde eu morava. Eu já fazia coisas que eu não me orgulho de dizer que fazia, mas era a forma que eu tinha de colocar minha raiva para fora, de me defender e de garantir que nunca mais eu seria tocado indevidamente. E foi aí que, quando eu fiz mais ou menos 16 anos, eu tomei a decisão na oportunidade que tinha. Aquele meu vizinho gostava de beber, bastante. E um dia, eu voltando na madrugada com essa galera barra pesada, eu estava fazendo umas coisas, Karina, das quais eu não me orgulho. Eu não vou dizer aqui, mas sim, eu estava voltando na madrugada com essa galera que eu andava. E ali eu vi a oportunidade perfeita para me vingar. E eu não pensei duas vezes. E foi ali, quando eu vi aquele bêbado, podre, nojento, perto do próprio carro, mal se aguentando em pé, tentando entrar em casa, que eu vi a oportunidade perfeita para me vingar daquele homem. E eu não ia desperdiçar. Eu e os caras que andavam comigo nos juntamos rapidamente, jogamos ele dentro do carro, do próprio carro dele, e sumimos com ele para a espécie de um descampado, um lugar aqui onde as pessoas desaparecem. Lá fizemos de tudo. Fizemos de tudo mesmo. Todo tipo de que poderíamos fazer, nós fizemos. Porque ali eu estava colocando todo o meu ódio para fora. Os meus amigos não entendiam por que de tanta raiva, mas eu sabia o que eu estava fazendo ele pagar. No fim, quando parecia já ter acabado, ele ainda respirava. E eu aproveitei aquele momento. E eu, com as minhas próprias mãos, tirei o membro dele. Sim, Karina, eu tirei aquilo que acabou com a minha infância. E coloquei dentro da boca dele e fui embora. Foi assim que ele foi encontrado. Foi notícia na minha cidade, todo mundo começou a falar, foi o maior alvoroço. E eu fingi que nada tinha acontecido, porque na minha cabeça eu só estava pagando com a mesma moeda exatamente aquilo que ele fez comigo. Desse tempo em diante, eu segui e continuei andando com essa galera mais um tempo. Porém, me envolvi com uma mulher, acabei me casando, ela engravidou, e quando ela engravidou, eu decidi que seria um bom pai e um bom homem, porque o meu filho merecia isso. Karina, eu me casei cedo, eu tinha 18 anos de idade. Ela engravidou, eu tinha uns 20 e pouco. Então, dali para frente, eu queria ser um homem trabalhador. Durante um tempo, eu fazia ali uma coisinha ou outra, mas depois eu saí definitivamente dessa vida. Comecei a trabalhar e só fazia trabalhar, sustentar minha ex-mulher e o meu filho. Com o tempo, o relacionamento acabou. Me separei, não foi um casamento fácil, não foi uma relação que me trouxe alegrias, mas a melhor coisa que tinha ficado dali, ou melhor, a única coisa boa que restou daquela relação foi o meu filho. E graças a essa relação e ao meu filho, eu deixei de fazer coisas erradas. Passou mais ou menos uns 4 anos, 3 ou 4 anos, que eu fiquei solteiro, eu conheci a mulher da minha vida. Eu não me canso de dizer para ela que ela é o meu ponto de equilíbrio, que ela é a minha paz, que ela é o meu aconchego, que ela é o meu colo, que ela é tudo que eu tenho na minha vida. Estamos juntos há quase 2 anos. Pode parecer pouco tempo, mas eu tenho convicção de que ela é a minha alma gêmea e eu falo isso para ela todos os dias. Ela me curou de muitas dores, de muitos traumas, de muitos medos. Hoje eu sou um homem muito melhor mesmo. Nem de longe eu sou o cara que ela conheceu há 2 anos atrás, mas ela não sabe disso. Ela não tem ideia do meu passado. Ela não sabe nada do que eu já fiz. Só contei para ela que fui casado e tenho um filho. Nunca falei para ela as coisas ruins que eu já fiz. Já contei uma coisinha ou outra,
Mas no fundo, eu nunca disse para ela. E esse é o meu maior medo, contar para ela e ela achar que eu sou um monstro e não entender o motivo do que eu fiz. Karina, o maior medo que eu tenho é perder essa mulher, porque ela é a coisa mais incrível e especial que eu tenho. Como eu já disse, ela é tudo na minha vida. Vamos nos casar agora em janeiro do próximo ano. Tá tudo certo para o nosso casamento. Na verdade, eu pedi ela em casamento 2 dias depois que eu conheci essa mulher. Quando eu olhei para ela, eu tive a certeza de que eu não poderia desperdiçar a oportunidade, porque ela sim era a minha cara metade. Desde então, estamos juntos, porque eu pedi em casamento e ela aceitou. Somos felizes, mas já passamos por muitas coisas. Ela tem muita paciência, calma e me transformou num ser humano melhor. Mas o casamento está chegando. Ela não tem ideia das coisas que eu já fiz. Ela nunca veio na minha cidade. Karina, ela é de uma cidade diferente da minha, distante, na verdade. Nem se eu quisesse, eu teria encontrado essa mulher. Até porque o nosso encontro foi totalmente inusitado e foi pela rede social. Mas isso fica para uma outra oportunidade. Então ela não conhece ninguém da minha família pessoalmente, nunca veio na minha cidade, não conhece os meus costumes, não sabe do meu passado, não sabe o peso que o meu apelido antigo do meu tempo de fazer outras coisas tem na minha cidade até hoje. Porque muitos familiares meus dizem, eu sou parente do fulano, e a pessoa dá um passo atrás porque sabe a pessoa que eu fui no passado. E é isso que eu tenho medo. Medo de trazê-la na minha cidade, medo de me casar com ela aqui na minha cidade, trazer ela para conhecer pessoalmente a minha mãe e os meus irmãos, e em algum momento alguém contar o cara que eu fui no passado. Eu vim aqui, Karina, só para desabafar. Eu precisava colocar para fora e precisava alertar outras mães. Quando o seu filho disser que tem algo errado ou que algo aconteceu, acredite, porque eu fui desacreditado pela minha. Hoje eu sou um homem que vivo lutando contra os meus traumas, lutando contra as sombras do passado, tentando ser melhor todos os dias por causa de uma mulher incrível. Não é nem por mim, porque de mim eu já tinha até desistido. Ela que me trouxe a vida novamente, mas hoje também sou assombrado pelo medo de perder essa mesma mulher incrível, pelo passado sombrio em que eu vivi e que talvez ela não entenda a reação que eu tive depois do que eu passei e da minha infância que foi roubada. Eu queria muito que você pudesse me dar um conselho, porque eu não sei o que fazer, só sei que não posso perder essa mulher, mas também não me arrependo em momento nenhum do que eu fiz para aquele homem, porque ele merecia isso e com certeza muito mais do que eu fiz. Espero que você possa me ajudar, espero que você possa me dar um conselho e olhe o meu lado também. Eu só sou um homem adulto, hoje um homem adulto que guarda esse trauma, mas naquele dia eu era apenas uma criança. Então, família, como vocês estão? Como eu falei, seria um relato mais denso, seria uma história mais difícil de ser contada. Esse relato eu recebi já tem um bom tempo, mas é um relato difícil de trazer de uma forma que não seja muito exposta, muito clara, e ainda tive que ocultar muitas coisas aqui, muitos detalhes que o depoente mandou para mim na íntegra sobre essa história. Bom, meu amigo, eu não tenho como dizer para você que você está errado, não tenho como dizer para você que eu não faria a mesma coisa ou pior. Não, eu não posso dizer isso para você. A única coisa que eu posso dizer é que eu espero de verdade que você consiga primeiramente se curar, que você consiga se libertar dessa dor que com certeza nas suas palavras, quando você contou para mim, ainda te aflige, que ainda tem alguma coisa ali que precisa ser curada, que precisa ser tratada. Quanto à sua noiva, né, quase esposa, já está aí batendo na porta, você também falou com muito carinho sobre essa mulher, você falou como ela é incrível, das qualidades dela, que ela é uma pessoa maravilhosa e como ela é uma pessoa compreensiva.
Então eu acho justo você contar a verdade para ela. E por mais que você corra o risco de perder essa mulher, mas eu acho que não dá para iniciar uma vida a dois em cima de um castelo de cartas. Isso significa não tem como a gente começar uma vida em cima de mentiras. Por mais difícil que seja, eu acho que você deveria contar para ela. Você deveria dizer para ela o que você passou, dizer para ela como foi difícil a vida que você teve, para você ter chegado também ao ponto que chegou, e contar mesmo o que ele fez para você, com os mesmos detalhes que você contou para mim, conta para ela. Eu acho que, de fato, se ela é uma mulher tão, né, compreensiva, ela vai entender, creio eu que ela vai entender, e você vai dar a opção para ela de ficar ou não. Ninguém é obrigado a ficar, mas se ficar, que fique sabendo a verdade, tá bom? Espero que Deus te abençoe, te oriente, te dê uma direção, faça terapia, se for necessário, terapia de casal, que eu acho que todo mundo tem que fazer terapia, principalmente pessoas que vivem, que já passaram por esse tipo de trauma que você passou, eu acho que é fundamental, e eu espero de verdade que ela consiga compreender, entender a sua situação e ultrapassar, que ela consiga ver de uma forma que ela consiga te olhar com um olhar de compaixão mesmo, porque eu acho que uma criança que passa por isso que você passou, ela além de vulnerável, né, ela também se torna um adulto que pode ter reações que são muito difíceis e que a gente precisa, além do amor, ter muita certeza de que quer estar numa relação assim, com uma pessoa assim, que a pessoa vai ter altos e baixos, e às vezes a pessoa não sabe nem explicar o porquê. Então, ela precisa saber. Eu acho que nada justifica o não contar a verdade. Eu acho que vai ser muito pior você levar lá para sua cidade e o pessoal chegar lá e começar a te chamar de um apelido assim, assado, e você ela olhar e falar, uai, com quem que esse pessoal está falando? Sobre quem esse pessoal está falando? Não é um homem que eu me casei. E aí já vai ter o primeiro baque logo no início do casamento. Então eu acho que você deveria ser verdadeiro e contar tudo para ela, tá bom? Fica com Deus, espero que dê tudo certo. Meus amores, quem puder, curte, comenta, compartilha, segue. Deixa um comentário, nem que seja o emoji, que isso já ajuda imenso ao meu trabalho. E se puder, faz parte aqui dessa família. Só se inscrever, não custa nada, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo do canal. Tchau, tchau.